Olá, alunos da nossa querida cidade de Araxá. Olá, alunos da EJA, da nossa rede municipal. Bem-vindos à TV Araxá Educa. Espero que estejam todos bem, se cuidando ainda mais. Vamos dar início, então, ao ano letivo de 2022. Sejam muito bem-vindos, se acomodem e vem comigo. Agora eu vou falar com o grupo 2, o nível 2 da EJA. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Para a nossa aula de hoje, nós veremos sobre conotação e denotação. Só que antes disso, eu trouxe um texto para a gente refletir. Trata-se de um cordel do nosso queridíssimo autor contemporâneo, Braulio Bessa. Vamos ler juntos? Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. Se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé, recomece novamente. Ao recitar esse poema, essas palavras recupere, recomece, ele diz recupere, recomece, porque ele fala da vida, se lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé, recomece. E vamos então recomeçar. Sejam muito bem-vindos. Você já se matriculou? Vem comigo, fique à vontade de pegar um caderninho, separar aí algumas folhas para poder anotar, ok? Para começar aqui, eu vou reprisar com vocês o que é a EJA. Que modalidade de ensino é a EJA? EJA é a educação para jovens e adultos. E para quem é destinado a EJA? A EJA é destinada para os jovens a partir de 16 anos e adultos até qualquer idade. Ou seja, é educação para todos. Todos nós temos direitos de recomeçar, não é mesmo? Se por algum motivo teve que parar os estudos para trabalhar, abandonar os estudos por ser muito longe de casa, né? Para trabalhar, para ajudar os pais, você pode recomeçar. E como o nosso conteúdo é a língua portuguesa, eu gostaria de fazer com vocês algumas reflexões. Qual é a importância de estudar a língua portuguesa? Mas, professora, eu já sei falar a língua portuguesa. Desde criança eu falo a língua portuguesa. Eu nasci no Brasil, professora. Sim, você nasceu no Brasil, você já está inserido nessa cultura, né, da língua portuguesa. Você já sabe falar, mas você sabe se comunicar? Você sabe as maneiras de se comunicar? Você sabe interpretar, reivindicar seus direitos? Então, o estudo da língua portuguesa, aliado a uma boa leitura, vai nos auxiliar nessa questão de interpretação, de uma boa escrita, de uma boa comunicação, inclusive melhora até na dicção, a nossa fala. O que é isso, professora? A oralidade. Por exemplo, você já deve ter se sentido constrangido em uma entrevista de emprego, por exemplo, por não saber se expressar, responder com medo de errar o que lhe é perguntado, não é verdade? E o estudo da língua portuguesa, o exercício dessas habilidades vai nos ajudar a nos inserir totalmente na nossa comunidade, como um indivíduo. Certo? E o que vamos estudar?
Bom, vou tentar então ajudá-los na interpretação das mais variadas linguagens, certo? Eu pretendo também te incentivar a leitura. Professora, mas eu não gosto muito de ler. Procure algo, um assunto que você goste. E assim, ter o hábito de ler vai ajudar na escrita. Nós vamos conhecer esse universo, esse mundo de linguagens que é a língua portuguesa. Vamos lá? E para começar, eu trouxe mais uma vez a tirinha do Dr. Pepper e vamos ler e interpretar. Vamos lá? Isaías, quebra um galho para mim? Claro! Que bom, preciso que... Black! Oxe, será que era esse galho que o Dr. Pepper queria que o Isaías quebrasse para ele? Vamos a mais interpretações, vamos bater um papo. Olha, quando eu digo, eu estou com fome, eu falei, né, que eu estou com fome. Pode ser que você pense, a professora não tomou café da manhã hoje. Ah, professora, será que ela não jantou ontem? A professora está com fome. Agora, e se eu digo, eu estou morrendo de fome? Você deve pensar que eu estou há dias sem comer. Se eu estou aqui de pé falando com vocês, eu não estou morrendo, certamente, né? Ou seja, quando eu digo que estou com fome, eu digo, né, no sentido literal. E quando eu digo que estou morrendo de fome, eu quero aí trazer um exagero, né? Mas de fato eu não estou morrendo de fome. É igual aquele galho. Era aquele galho que o Dr. Pepper queria que Isaías quebrasse para ele? Então, continuando, isso se trata de conotação. O que vem a ser o sentido conotativo? Vejam bem outro exemplo. Nós temos aqui um personagem engolindo um sapo. Nós falamos de engolir sapo quando alguém, um chefe ou um colega de trabalho, ou alguém da nossa família, né, nos faz engolir sapo, né, nos fala coisas que a gente não precisava engolir, não é verdade? Mas de fato, a gente engole sapo? Bom, eu não tenho o hábito de comer sapos. Falar pelos cotovelos. Bom, falamos isso de pessoas que costumam falar demais, não é verdade? O meu cotovelo não fala, mas eu falo demais. E eu falo pelos cotovelos. E você também fala muito? Então percebam que nós utilizamos o sentido conotativo, que é o sentido figurado de alguma palavra ou alguma expressão, certo? Engolir sapos, sabemos que não engolimos sapos de fato. Falar pelos cotovelos, sabemos também que os nossos cotovelos não falam, assim como nós falamos. Então, nós temos aqui o sentido figurado. Quando eu tenho sentido figurado, eu tenho sentido conotativo, ou seja, conotação. E o que é a conotação? Vamos ler juntos? É o uso do sentido figurado, metafórico ou subjetivo da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras, ou seja, as definições que aparecem nos dicionários, ou seja, elas vão além do que aquilo que está no dicionário, não exatamente o que está, não exatamente o que realmente é, certo? Tranquilo até aqui, não é? Vamos continuar? Agora eu trouxe a imagem de um cachorro. Ó, o cachorro é um mamífero. Eu disse algo conotativo com essa frase? Eu trouxe a imagem de um caramelozinho lindo, dizendo, um cachorro é um mamífero. Então, eu usei a palavra em seu sentido denotativo, ou seja, aquele sentido que está nos dicionários. Eu trouxe aqui o que é do dicio.com.br, a definição de cão, que é
um animal mamífero doméstico da família dos canídeos, do gênero Canis familiaris, da qual existem diversas raças adestradas, cachorro, nome dado comumente a várias espécies dos canídeos que se assemelham ao cão. Percebam que a definição do dicionário traz exatamente a definição do que é um cão. Perceberam que na linguagem do dicionário a gente usa aquela linguagem sem figuração, certo? E o que chamamos de denotação. Eu costumo dar uma dica que vendo o D de denotação, a gente lembra do D de dicionário, ou seja, a denotação vai trazer as palavras ou expressões exatamente como está no dicionário, ou seja, padronizado dentro do padrão da nossa língua portuguesa. Vamos ler juntos novamente o que é a denotação? A denotação, ou sentido denotativo, é a linguagem que está sendo utilizada em seu sentido próprio, literal, original e objetivo. Nesses casos, o sentido empregado é o sentido básico das palavras, expressões e enunciados, ou seja, o sentido real de cada uma das palavras. Perceberam? A denotação, então, traz o sentido real das palavras ou expressões em enunciados. Vamos comparar, então, a conotação e a denotação. Vamos lá. Na conotação, eu uso no sentido figurado. Vou usar palavras ou expressões no sentido figurado. Já em denotação, utilizarei o sentido real, literal da palavra. E na conotação, ela tem uma função poética. O que é uma função poética? Que vai trabalhar com a estética de um texto, com o sentido de um texto. E a denotação vai trazer uma função referencial. Como é isso, professora? A função referencial é aquilo que é de fato, que é objetivo, certo? Textos literários, poesias, publicidades, etc. Normalmente vão trazer a conotação, vão trazer sentidos figurados para os enunciados. Já bulas, artigos científicos, dicionários que trazem definições, informações objetivas serão denotativos, certo? Muito tranquilo, não é? Eu trouxe aqui mais imagens para ilustrar, né, a conotação e a denotação. Olha, denotação. Nós temos uma imagem, não é a imagem real do coração, mas não é aquele desenho, né, igual a gente faz ali com a mão. Mas percebam que quer configurar o coração humano, o coração de verdade, certo? E já a conotação, eu faço o coração com as mãos, este desenho. E agora outra imagem para ilustrar, dessa vez traz um diálogo, ó. Eu odeio esses pneus. A tia aqui falando. Eu odeio esses pneus, eu também odeio. Já o mosquitinho da dengue, ele diz, eu adoro esses pneus. Quem está falando no sentido figurado e quem está falando no sentido real? A tia está falando no sentido figurado. Esse aqui não são pneus de verdade, né? Já esse pneu aqui que fica jogado, acumulando água, é sim, de fato, pneu, certo? Eu trouxe aqui um desafio para a gente fazer. Vamos lá? O uso do sentido conotativo é comumente encontrado na linguagem literária, incluindo os gêneros histórias em quadrinhos e tirinhas. Leia a tirinha para responder. Vamos ler junto, a Mafalda? É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah,
Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Será que é mesmo? Vamos ver o que vem perguntando nesse desafio. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda, vamos ver. Letra A. Atribuir, no primeiro quadrinho, poder ilimitado ao dedo indicador. Lá no primeiro quadrinho está indicando que o dedo indicador tem o poder ilimitado? Não, né? Letra B. Considerar seu dedo indicador tão importante quanto os dos patrões? Será? Ou letra C. Atribuir no primeiro e no último quadrinhos um mesmo sentido ao vocabulário indicador. Vamos ver novamente. Incrível a importância do dedo indicador. E lá no último, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Sim, então a resposta para o nosso desafio é a letra C. Ela está atribuindo lá no primeiro e no último quadrinho, né, o mesmo sentido ao vocabulário indicador, sendo que não está no mesmo sentido, não é verdade? Aqui estão os créditos das nossas imagens. Eu espero vocês na próxima aula e bons estudos!